Saia daqui agora mesmo, ou eu chamo a segurança. Alejandro Rivas bateu com raiva a mão no apoio de braço da sua cadeira de rodas. A menina que tinha aparecido do nada no seu escritório particular não se moveu 1 centímetro. O seu cabelo estava sujo, as suas roupas rasgadas e as suas bochechas manchadas de terra. Mas os seus olhos, aqueles olhos, olhavam para ele com tal determinação que ele ficou surpreendido. Pai, preciso falar contigo, disse ela com voz firme. Pai, estás louca? Eu não tenho filhos. Sai daqui antes que a minha mãe, Isabel Morales, chegue. As palavras atingiram Alejandro como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, olhando para o rosto da menina. Os olhos verdes, o formato do nariz, até a inclinação teimosa do seu queixo. Era impossível. Isto não prova nada, murmurou ele, tentando manter a calma. Isabel, nós terminamos há 2 anos. Ela nunca me falou sobre isto. Por que não atendeste às chamadas dela? Interrompeu a menina. Ela enviou-te cartas, mensagens, até veio ao teu escritório, mas tu já tinhas outra namorada. Alejandro fechou os olhos. Ele lembrava-se vagamente de Isabel a tentar contatá-lo após a separação, mas ele estava zangado, magoado. Verônica já tinha entrado na sua vida como um furacão e ele ignorou tudo relacionado com Isabel. Qual é o teu nome? Perguntou ele finalmente. Emília Morales. Tenho 7 anos. 7 anos. Alejandro calculou rapidamente. As datas correspondiam perfeitamente. Mesmo que sejas minha filha, o que não foi provado? O que estás a fazer aqui? Como entraste? Emília encolheu os ombros. Entrei no elevador quando aquele homem de fato não estava a olhar. Preciso da tua ajuda. A minha mãe está muito doente. Se precisas de dinheiro para o tratamento dela, eu posso dar, disse Alejandro. Não preciso do teu dinheiro, interrompeu Emília com tanta força que ele ficou surpreendido. Quero que venhas comigo ao hospital. A vejas, fales com ela. Não posso fazer isso. A Isabel e eu. A minha mãe vai morrer, interrompeu a menina. A simplicidade e a brutalidade destas palavras deixaram Alejandro sem fala. Emília aproximou-se da sua cadeira de rodas sem medo e colocou a sua pequena mão sobre a dele. Pai, eu sei que podes voltar a andar. Alejandro puxou a mão bruscamente. O quê? O que disseste? Que eu posso voltar a andar. Mas primeiro, tens de te lembrar pelo que vale a pena fazê-lo. Isso é impossível. Os médicos disseram que a minha lesão é irreversível. Estou nesta cadeira de rodas há 1 ano. E os médicos não sabem tudo, disse Emília com a confiança de quem já viu demasiado para a sua idade. A mãe disse que antes do acidente eras muito forte e podias fazer qualquer coisa. A tua mãe fala demais, respondeu Alejandro. Ela também disse que depois do acidente ficaste muito triste e quando as pessoas estão muito tristes, o corpo desiste. Alejandro olhou atentamente para a menina. Ela era uma criança, mas havia algo nas suas palavras que o perturbava. Por que achas que eu posso andar? Porque ontem vi-te num sonho. Estavas de pé, a segurar a mãe para a colocar num carro bonito. E vocês, os dois, estavam felizes. Sonhos não são realidade, menina. Às vezes são, respondeu Emília. Quando se sonha muito, muito forte. Seguiu-se um silêncio tenso. Alejandro olhou para a menina, que afirmava ser sua filha. Ela tinha razão. Os seus olhos eram exatamente como os de Isabel, e ela tinha a mesma maneira direta e franca de falar. Onde está a tua mãe? Perguntou ele finalmente. No Hospital Geral, quarto 204. Ela não acorda há 3 dias. Quem está a cuidar de ti? Eu cuido de mim mesma, mas agora preciso da tua ajuda para cuidar dela. Alejandro sentiu uma estranha pressão no peito. Durante 1 ano, não sentira nada como responsabilidade ou preocupação por outra pessoa. Emília, ouve-me com atenção. Mesmo que sejas minha filha, o que não está provado. Eu não sou a pessoa de que precisas.
Olha para mim. Estou quebrado. Nem sequer consigo cuidar de mim mesmo. Poderias tentar, disse ela. Não. Por quê? Porque coisas quebradas não se consertam. Emília olhou para ele com uma tristeza que não deveria estar nos olhos de uma criança de 7 anos. A minha mãe diz que costumava ser diferente, que eras bom. A tua mãe está errada. Eu nunca fui bom. Então por que é que, quando olho para ti, sinto que estou em casa? Esta pergunta atingiu Alejandro com mais força do que qualquer acusação. Ele ficou sem palavras, a olhar para a menina que tinha aparecido do nada, afirmando ser sua filha e prometendo milagres impossíveis. Pai, disse Emília suavemente, vais ajudar-me ou não? Está bem, vou contigo ao hospital, mas só para te mostrar que estás errada sobre mim. Alejandro virou a sua cadeira de rodas em direção ao elevador privado e Emília caminhou ao seu lado em silêncio. O silêncio manteve-se durante toda a viagem no Mercedes adaptado, conduzido pelo seu motorista. Senhor Rivas, tem a certeza de que quer ir ao hospital geral? Perguntou Roberto, olhando pelo espelho retrovisor. Sim, Roberto, e sem perguntas. Quando chegaram, Alejandro percebeu que não ia a um hospital há mais de 1 ano. O cheiro a desinfetante e o som das máquinas levaram-no instantaneamente de volta aos dias da sua hospitalização após o acidente. Por aqui, disse Emília, assumindo o controle da cadeira de rodas sem perguntar. O hospital geral era um lugar triste e superlotado. Os corredores estavam cheios de pessoas, famílias sentadas no chão com sacos de plástico de comida caseira. Alejandro sentiu-se desconfortável sob os olhares curiosos, atraídos pela sua cadeira de rodas, carro caro e roupas elegantes. Quarto 204, sussurrou Emília. Subiram ao 2º andar. A porta estava entreaberta. Alejandro empurrou a cadeira de rodas para a frente e espreitou para dentro. O que viu deixou-o sem palavras. Isabel estava deitada numa cama estreita, ligada a muitos tubos e monitores. A sua pele tinha um tom amarelado e parecia mais magra do que ele se lembrava, mas mesmo doente, continuava bonita. Cabelos castanhos emolduravam o seu rosto pálido e as suas mãos repousavam sobre um cobertor gasto. Mãe, sussurrou Emília, correndo para a cama. Eu trouxe o pai. Alejandro aproximou-se lentamente. Uma parte dele queria fugir, mas outra parte, adormecida há muitos meses, empurrava-o para frente. Isabel, disse ele suavemente. Ela abriu lentamente os olhos. Quando o ouviu, um leve sorriso apareceu nos seus lábios. Alejandro, vieste. A Emília disse que estavas doente. Ela disse que era tua filha. O momento que Alejandro temia finalmente chegara. Ele olhou nos olhos de Isabel, procurando engano, mas só viu exaustão e honestidade. É verdade, disse ela. Eu tentei dizer-te. Liguei centenas de vezes, vim ao teu escritório 3 vezes, mas a Verônica nunca me deixou entrar. Alejandro fechou os olhos, lembrando-se das chamadas insistentes de Isabel após a separação. Verônica tinha dito que era uma ex que não o deixava em paz, e ele tinha acreditado em cada palavra. Por que não insististe? Porque eu tinha o meu orgulho, respondeu Isabel com um sorriso triste. E porque pensei que, se não querias estar comigo, também não quererias estar com a tua filha. Isabel, não precisas de explicar nada. Já passou. Emília pegou na mão da sua mãe e apertou-a. Mãe, diz ao pai o que os médicos disseram. Isabel olhou para a sua filha com alarme. Emília, não precisas de dizer nada, insistiu a mãe. Sim, precisas, insistiu a menina. Isabel suspirou e olhou para Alejandro. Tenho insuficiência renal. Preciso de um transplante, mas não tenho seguro de saúde e o tratamento é muito caro. Quanto tempo te resta? Os médicos dizem que podem ser algumas semanas, 1 mês se tiver sorte. Alejandro sentiu como se o ar lhe tivesse sido retirado dos pulmões. Ele olhou para Emília, que olhava para a sua mãe com amor e terror.
Quanto custa o tratamento? Alejandro, eu não vim pedir-te dinheiro. A Emília veio por conta própria. Eu só estou a perguntar quanto custa. Isabel trocou um olhar com a sua filha e respondeu: um transplante custa cerca de 500 mil pesos, mas primeiro preciso de diálise e outros procedimentos. 500 mil, talvez 1 milhão. Para Alejandro, 1 milhão de pesos era o que ele gastava num jantar de negócios, mas para Isabel era impossível. Estás na lista de espera por um dador? Perguntou ele. Sim, mas pode levar anos, respondeu ela. Não tenho tanto tempo. Eu posso ser um dador, disse Alejandro de repente. O quê? O quê? Posso doar um dos meus rins? Somos compatíveis, certo? Isabel olhou para ele surpreendida. Não sei, teríamos de fazer testes, mas Alejandro, não devias fazer isto. Devia, respondeu ele. Por quê? Alejandro olhou para Emília, que o olhava com olhos esperançosos, porque ela é minha filha, e tu foste a única mulher que me amou de verdade. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Isabel. Alejandro, já passaram 2 anos. Tu tens outra vida agora. Não, eu não tenho nada. Estou morto desde o acidente, mas agora, talvez eu tenha uma razão para tentar viver novamente. Emília caminhou até a cadeira de rodas e pegou na mão de Alejandro. Vês, mãe? Eu disse-te que o pai era bom. Isabel sorriu por entre as lágrimas. Sim, minha querida, tinhas razão. Doutor Mendoza, preciso de fazer testes de compatibilidade para a doação de rim o mais rápido possível. Ligou Alejandro ao seu médico pessoal. Do hospital, do outro lado da linha, o médico pareceu perplexo. Senhora Rivas, tenha certeza? A sua condição atual não é ideal para uma cirurgia de grande porte. Além disso, preciso de o examinar. Doutor, faça os testes hoje. Está bem. Venha esta tarde. Mas primeiro quero perguntar, já pensou em retomar a fisioterapia? Alejandro olhou para Emília, que estava sentada no chão do corredor do hospital, a desenhar num caderno gasto. Por que pergunta? Já vi casos em que um propósito forte ajuda na recuperação e acabou de encontrar um muito forte. Após a chamada, Alejandro aproximou-se de Emília. O que estás a desenhar? A nossa casa, respondeu ela, sem levantar os olhos. Aqui estás tu, a minha mãe, e aqui estou eu, e um grande jardim onde podemos brincar. O desenho era simples, mas detalhado. 3 figuras de palitos de mãos dadas, tendo como fundo uma casa com janelas amarelas e flores no jardim. Emília, onde tens vivido desde que a tua mãe adoeceu? Com a senhora, Carmen, a vizinha. Mas ela tem muitos netos e não há muito espaço. Às vezes, durmo no hospital. Alejandro sentiu uma pontada de culpa. A sua filha estava praticamente a viver na rua enquanto ele se afundava na autopiedade. Isso acaba esta noite. Vens comigo. Emília levantou os olhos do seu desenho. A sério? A sério. E quando a mãe sair do hospital, ela também pode vir. Sim. Emília sorriu e continuou a desenhar. Pai, podes levar-me a um sítio? Quero que conheças alguém. Uma hora depois, Alejandro encontrava-se num pequeno ginásio de reabilitação no centro da cidade. O local era modesto, mas limpo, cheio de equipamentos de exercício e colchões. Marco Hernandes? Perguntou a recepcionista. Sim, diga-lhe que Alejandro Rivas está aqui. Alguns minutos depois, apareceu um homem robusto, na casa dos 40, com barba. Quando viu Alejandro, a sua expressão mudou. O que estás a fazer aqui? Marco, preciso de falar contigo. Não temos nada para falar. Já te disse que não posso continuar a trabalhar contigo. Eu sei, mas tudo mudou. Marco olhou para Emília, que observava curiosa. Quem é ela? A minha filha. Não sabia que tinhas uma filha. Eu também não até hoje. Marco suspirou e convidou-os a entrar no seu escritório. Da última vez que nos encontramos, disseste que a terapia era uma perda de tempo. Eu estava errado. O que te fez mudar de ideias?
Alejandro olhou para Emília, que estava sentada numa cadeira a balançar as pernas. Ela disse que eu podia voltar a andar e, pela primeira vez em um ano, quero acreditar nela. Marco estudou o rosto de Alejandro. Como fisioterapeuta, aprendera a ler os pacientes. A desesperança que vira nos olhos do empresário há 6 meses desaparecera. Sabes o que isto significa, certo? Meses de trabalho árduo, dor, e talvez só consigas dar alguns passos. Eu sei, porque agora tenho uma razão para tentar. Marco olhou para Emília. Acreditas que o teu pai pode andar? Sim, respondeu ela sem hesitação. Mas ele também tem de acreditar. E tu acreditas, Alejandro? Ele pensou nisso. Há muito tempo que não sinto esperança por nada, mas quero acreditar. Isso é suficiente para começar, disse Marco. Mas tenho uma condição. Qual é? Quero que me digas a verdade sobre o porquê de quereres andar. Não me contes histórias bonitas. Alejandro respirou fundo. Porque a minha filha está a ver-me. Porque a mulher que amo está a morrer. E porque pela primeira vez em um ano não quero estar morto em vida. Marco acenou lentamente com a cabeça. Está bem, começamos amanhã às 6 da manhã. Quanto mais cedo, melhor. Se queres milagres, tens de trabalhar para eles. Naquela noite, Alejandro instalou Emília num dos quartos de hóspedes da sua penthouse. Enquanto ela tomava banho, ele ligou a Isabel para lhe falar sobre a fisioterapia. Tens a certeza de que queres fazer isto? Perguntou ela. Tenho a certeza. Isabel, quero perguntar-te uma coisa. Diz-me, ainda me amas? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu nunca deixei de te amar, mas precisas de decidir se queres ser o homem por quem me apaixonei ou o homem em que te tornaste após o acidente. Serei melhor do que qualquer um desses dois. Espero que sim, por causa da Emília e por tua causa. Após a chamada, Alejandro dirigiu-se ao seu quarto. Ao passar pelo quarto de Emília, ouviu-a a falar sozinha. Virgem Maria, o meu pai está a começar a acreditar. Ajuda-o a andar, por favor, e que a mãe fique bem. Amém. Alejandro sorriu pela primeira vez em meses. Talvez os milagres fossem possíveis, talvez só precisassem de fé e muito trabalho árduo. No dia seguinte, exatamente às 6 da manhã, ele estava no ginásio de Marco, pronto para começar. Como assim o Alejandro não vem à reunião do conselho? Verônica Sandoval andava de um lado para o outro no seu escritório, telefone ao ouvido. A sua assistente tinha lhe dado a notícia que menos queria ouvir. Ele diz que está ocupado com assuntos de família. Assuntos de família? Perguntou a secretária nervosa. O Alejandro não tem família. Verônica desligou e caminhou até a janela. Desde que Alejandro estava numa cadeira de rodas, ela tinha gradualmente assumido o controle das empresas Rivas. No início, era uma ajuda temporária, mas depois tornou-se indispensável. Os acionistas respeitavam-na, os funcionários obedeciam-lhe, e Alejandro tinha perdido o interesse no negócio. De repente, o telefone tocou novamente. Olá, é um repórter. Quero confirmar uma informação sobre o Sr. Rivas. Que informação? Sobre a filha dele. Verônica sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Deixe o repórter entrar, pensou ela. Jovem e ambicioso, ele faria qualquer coisa por um furo de reportagem. Senhora Sandoval, o meu nome é Javier Mareno, do jornal El Nacional. Tenho informações de que Alejandro Rivas acabou de reconhecer uma filha ilegítima. Pode confirmar? Não sei do que está a falar. Tenho fotos dele a entrar no hospital geral com uma menina e também registros de que ele contratou um médico particular, Mendoza, para testes de compatibilidade de órgãos. Verônica manteve a calma, mas a sua mente trabalhava no limite. Senhor Mareno, Alejandro Rivas é uma pessoa muito reservada. Tenho a certeza de que qualquer decisão pessoal será anunciada no momento certo. Então não está a negar que ele tem uma filha? Não confirmo nem nego nada. Bom dia! Quando o repórter saiu,
Verônica serviu-se de um uísque, embora fossem apenas 11 horas da manhã. Ela tinha trabalhado durante 2 anos para conseguir o que queria e não ia deixar que uma menina que apareceu do nada estragasse tudo. Ela pegou no telefone e marcou um número. Número do detetive Ruiz. Aqui é Verônica Sandoval. Preciso que investigue alguém, Isabel Morales, que trabalha no Hospital Geral, e a sua filha, Emília Morales. Que tipo de investigação? Perguntou o detetive. Tudo. Historial médico, situação econômica, comportamento passado, qualquer coisa que possa ser útil. Para quando precisa? Para ontem. 3 dias depois, Verônica recebeu um dossiê completo. Isabel tinha enormes dívidas médicas. Ela tinha perdido vários empregos devido a baixas por doença e tinha tentado contactar a Alejandro muitas vezes após a separação. A menina faltava frequentemente à escola e vivia praticamente na rua. Excelente, disse Verônica. A chamada seguinte foi para o advogado mais caro da cidade. Licenciado Vega, preciso que prepare uma ação judicial para a terminação dos direitos parentais e custódia. Contra quem? Contra Alejandro Rivas. Silêncio do outro lado da linha. Senhora Sandoval, tem noção do que está a pedir? Perfeitamente. Alejandro não está em posição de cuidar de uma criança. A sua deficiência, depressão, isolamento social, está tudo documentado. Além disso, a menina está em estado de negligência. Que provas tem? A menina está praticamente abandonada, enquanto a mãe está no hospital. Ela dormiu em hospitais e com estranhos. Alejandro acolheu-a sem qualquer documentação legal, sem avaliações psicológicas, nada. Ele é impulsivo e instável. E o que propõe? Que a menina seja temporariamente colocada sob custódia do Estado, enquanto a capacidade mental de Alejandro para tomar decisões importantes é avaliada, e que eu seja nomeada sua tutora legal e gestora permanente dos seus bens. Isto será muito público, senhora Sandoval. Os mídia. Deixe-me tratar dos mídia. O licenciado Vega preparou os documentos nessa mesma semana. Verônica também contratou um psiquiatra particular para avaliar a instabilidade emocional de Alejandro e um assistente social para documentar as condições de vida inadequadas de Emília. O plano era perfeito. Alejandro perderia a custódia da sua filha, seria declarado mentalmente incapacitado, e Verônica manteria o controle da empresa. A menina seria enviada para uma família de acolhimento. E Isabel que se cuidasse. Na sexta-feira de manhã, Alejandro recebeu uma citação para o tribunal. O que é isto? Perguntou ele ao seu advogado ao telefone. Uma ação judicial para a terminação dos direitos parentais e custódia. Alguém alega que não és capaz de cuidar da menina e de gerir os teus assuntos. Quem? Verônica Sandoval. Alejandro sentiu uma raiva que não experimentava desde o acidente. Quando é a audiência? Na próxima segunda-feira. Alejandro, isto é sério. Se o tribunal decidir que és inapto, podes perder tudo. Não vou perder a minha filha. Então precisas de um bom advogado e de provas da tua estabilidade e capacidade de andar. Alejandro olhou para o ginásio, onde tinha treinado com o Marco nas últimas 2 semanas. O progresso tinha sido mínimo. Mal conseguia mover os dedos dos pés e ficar de pé por alguns segundos com apoio. Quanto tempo tenho? 3 dias é o suficiente. Após a chamada, Emília entrou a correr no quarto. Pai, por que estás triste? Não estou triste, querida. Apenas preocupado. Por quê? Alejandro pegou nela e sentou-a no seu colo. Gostas de mim? Claro. E queres ficar comigo? Sim. Por que perguntas? Porque talvez tenhamos de convencer um juiz de que somos uma família de verdade. Emília olhou para ele com os seus olhos verdes e sorriu. Pai, nós já somos uma família de verdade. Só precisamos de mostrar isso aos outros. Na segunda-feira de manhã, o Tribunal de Família estava cheio de repórteres. A notícia de que Alejandro Rivas tinha uma filha espalhou-se instantaneamente
E agora toda a cidade queria saber o que aconteceria com a custódia. Alejandro chegou na sua cadeira de rodas, vestindo o seu melhor fato. Emília caminhava ao seu lado, também arranjada, com um vestido azul que ele tinha comprado especialmente para a ocasião. — Estás nervosa? Perguntou ele em voz baixa. — Um pouco, mas tu estás comigo, por isso vai correr tudo bem. Do outro lado do corredor, Verônica falava com os seus advogados. Ela usava um fato cinzento, rigoroso, com uma expressão séria no rosto. Ao ver Alejandro, ela sorriu friamente. Sua Excelência, chamando o caso Sandoval contra Rivas, anunciou o escrivão. O juiz Martinez era um homem idoso, com reputação de ser justo, mas rigoroso. Ele reviu os documentos enquanto as partes se sentavam. Entendo que se trata de uma ação judicial para a terminação dos direitos parentais e custódia. Licenciado Vega, como advogado da requerente, pode prosseguir. O advogado de Verônica levantou-se com confiança. Sua Excelência, estamos preocupados com o bem-estar da menor Emília Morales. Ela vive em condições inadequadas e o Sr. Rivas, devido à sua condição mental e física, é incapaz de cuidar dela. Que provas apresenta? Primeiramente, o Sr. Rivas sofre de depressão severa desde o acidente. Ele está socialmente isolado, abandonou as suas responsabilidades empresariais e exibe um comportamento impulsivo, tendo acolhido a menina sem qualquer documentação legal. Verônica levantou-se para testemunhar. Sua Excelência, conheço o Alejandro há 3 anos. Após o acidente, ele mudou completamente. Tornou-se amargo, agressivo e toma medicação para a depressão. Na semana passada, ele de repente afirmou ser o pai desta menina, sem sequer fazer um teste de paternidade. Notou algum comportamento específico que a preocupe? Sim, Sua Excelência. Alejandro promete à menina que pode voltar a andar, o que é medicamente impossível. Ele cria falsas esperanças. Além disso, está a considerar doar um rim à mãe da menina, o que indica um pensamento inadequado. Alejandro cerrou os punhos. O advogado colocou uma mão no seu ombro para o acalmar. Além disso, continuou Verônica, a menina falta frequentemente à escola, dorme em hospitais e com estranhos. Ela precisa de estabilidade, não da fantasia de uma pessoa que não consegue aceitar a sua realidade. Quando Verônica terminou o seu depoimento, o juiz virou-se para Alejandro. Senhor Rivas, o que tem a dizer sobre estas acusações? Alejandro endireitou-se na sua cadeira de rodas. Sua Excelência, é verdade que não tenho sido uma boa pessoa no último ano. O acidente mudou-me, tornei-me egoísta e amargo, mas conhecer a minha filha deu-me uma razão para mudar. Como provou que ela é sua filha? Fiz um teste de paternidade na semana passada. Os resultados confirmaram que a Emília é minha filha biológica. Quais são os seus planos para o cuidado dela? Vou contratar uma ama e um tutor particular para que ela não perca as aulas. Vou continuar a fisioterapia para recuperar o máximo possível e serei o pai que ela merece. Senhor Rivas, os relatórios médicos indicam que a sua lesão é irreversível. Não acha que está a dar falsas esperanças à menina? Sua Excelência, há 3 semanas não conseguia mover nenhum dos meus dedos dos pés e agora consigo mover todos e ficar de pé por alguns segundos. Os médicos às vezes enganam-se. O juiz fez anotações e olhou para Emília. Emília, por favor, aproxime-se. A menina levantou-se e caminhou com confiança até ao banco das testemunhas, sem parecer assustada. Olá, juiz! Olá, Emília. Sabes por que estamos aqui? Sim, porque a senhora. Verônica diz que o meu pai não pode cuidar de mim. E o que achas? Que ela está errada. Por quê? Emília respirou fundo e com uma clareza surpreendente disse: Sua Excelência, eu vivi na rua durante 3 semanas. Tive fome, frio e medo. Mas quando encontrei o pai, tudo isso acabou. Ele comprou-me roupas, deu-me uma cama limpa
e abraça-me quando tenho pesadelos. Mas não tens medo que ele esteja numa cadeira de rodas? Não, porque as pessoas não são valorizadas pela forma como andam, mas pela forma como amam. Um murmúrio percorreu a sala do tribunal. O juiz levantou a mão, pedindo silêncio. Emília, o que queres? Ficar com o pai. E quero que a mãe fique bem. E não quero dinheiro de ninguém, só quero uma família. Achas que o teu pai pode voltar a andar? Sim, senhor, porque ele já começou. O que queres dizer? Emília olhou para Alejandro e sorriu. Pai, mostra-lhes. Alejandro sentiu o coração bater mais depressa. Com grande esforço, ele colocou as mãos nos apoios de braço da cadeira e lentamente, muito lentamente, levantou-se. As suas pernas tremiam, mas ele ficou de pé por quase 10 segundos antes de se sentar novamente. O silêncio absoluto encheu a sala do tribunal. Sua Excelência, disse Alejandro com uma voz emocionada, a minha filha devolveu-me a vida e não vou deixar que ninguém me atire. O juiz olhou para Verônica, depois para Alejandro e finalmente para Emília. Este tribunal decide que Emília Morales permanece sob a custódia do seu pai, Alejandro Rivas. Caso encerrado. Emília correu para Alejandro e abraçou-o. Pela primeira vez em mais de 1 ano, Alejandro chorou lágrimas de felicidade. Verônica saiu da sala do tribunal com o rosto desfigurado. Os repórteres rodearam-na, mas ela afastou-os sem dizer uma palavra. O seu plano tinha falhado completamente, e agora Alejandro não só tinha uma filha, como também tinha provado publicamente que estava a recuperar. Naquela noite, trancada no seu escritório, Verônica bebeu uísque, revendo os contratos da empresa. Se não conseguia controlar Alejandro legalmente, teria de encontrar outra maneira. O telefone tocou. Era Javier Mareno, o repórter. Senhora Sandoval, tem algum comentário sobre a sessão do tribunal de hoje? Sem comentários? É verdade que você e o senhor Rivas tiveram uma relação amorosa. Verônica endireitou-se na sua cadeira. O que quer dizer com isso? Tenho fotos de vocês juntos em vários eventos públicos. Alguns dizem que a ação judicial foi por ciúmes. Isso é absurdo. Então, não está a negar a relação. Verônica desligou. A sua reputação estava arruinada, o seu plano tinha falhado e os mídia estavam a retratá-la como uma mulher consumida pelo ciúme. Ela precisava de uma jogada brilhante. Ela estudou os documentos da empresa até encontrar o que procurava: apólices de seguro. A empresa Rivas tinha uma cobertura multimilionária para incêndios e desastres naturais. Se o escritório principal sofresse danos, ela, como gestora interina, seria responsável pela reconstrução e pelas reclamações de seguro. Ela pegou no telefone e marcou um número guardado há muitos anos. Raul, é a Verônica. Preciso que me faças um favor. Que tipo? Do tipo que pagamos bem e nunca falamos sobre isso. No dia seguinte, Alejandro chegou cedo ao ginásio para o seu treino com o Marco. O seu progresso era lento, mas constante. Ele já conseguia ficar de pé por mais de 1 minuto e dar 3 passos com apoio. Como te sentes? Perguntou Marco. Diferente. Como se tivesse acordado de um pesadelo muito longo. A Emília está na escola. Contratei um tutor para a ajudar a recuperar a matéria. Ela é muito inteligente. Amanhã, a Isabel fará exames adicionais em preparação para o transplante. Os médicos dizem que temos boas hipóteses de compatibilidade. Marco sorriu, ajustando os pesos para os exercícios. Sabes do que mais gosto nisto tudo? Perguntou ele. O quê? Que já não falas como um homem derrotado. Alejandro estava a meio do seu treino quando o seu telefone tocou. Era Roberto, o seu motorista. Senhor Rivas, o edifício da empresa está a arder. Os bombeiros já lá estão, mas o fogo é muito intenso. Vou já para aí. Talvez seja melhor eu ir? Não, eu vou. Alejandro chegou ao edifício da empresa Rivas, enquanto as chamas envolviam os 3 primeiros andares.
Os bombeiros combatiam o incêndio e os funcionários evacuavam em pânico. "Onde está o chefe dos bombeiros?" perguntou ele da sua cadeira. "Aqui, Sr. Rivas, Capitão Torres. Estão todos fora?" "Sim, estamos a verificar. Parece que um funcionário está preso no 5º andar, na contabilidade." Alejandro conhecia o edifício perfeitamente e sabia que havia uma escada de emergência que levava diretamente para lá. "Capitão, posso chegar lá pelas escadas das traseiras?" "Senhor, não pode." "Capitão, conheço este edifício melhor do que ninguém, e esse funcionário é da minha responsabilidade." Antes que alguém o pudesse impedir, Alejandro dirigiu a sua cadeira para a entrada das traseiras. O fumo era denso, mas ele alcançou o elevador de carga, que ainda estava a funcionar. No 5º andar, encontrou Carmen Vasques, a contabilista mais antiga da empresa, inconsciente na sua secretária. O fumo enchia o escritório, mas as chamas ainda não o tinham atingido. Com toda a sua força, Alejandro conseguiu levantar-se e colocar Carmen no seu colo. Ela não era muito pesada, mas o esforço foi imenso. Ele conseguiu chegar ao elevador enquanto as chamas começavam a espalhar-se pelo corredor. Quando as portas do elevador se abriram no rés do chão, paramédicos e bombeiros correram para eles. Alejandro estava coberto de fuligem e tossia muito, mas Carmen estava viva. "Alejandro!" gritou uma voz familiar. Era Emília, que tinha corrido da escola depois de saber do incêndio. "Pai, estás bem?" "Estou bem, minha querida", respondeu ele, abraçando-a com força. Os repórteres que tinham chegado ao local filmaram tudo. Alejandro a carregar a funcionária, a sua subida heróica no elevador, o abraço com a sua filha. Horas depois, estas imagens estavam em todos os canais de notícias. Naquela mesma noite, no hospital onde Carmen estava a ser examinada, Alejandro recebeu uma chamada do detetive Ruiz. "Senhora Rivas, precisamos de falar. O incêndio não foi acidental." "O que quer dizer?" "Encontramos vestígios de um acelerador em várias partes do edifício. Alguém ateou este fogo deliberadamente. Temos suspeitos, mas preciso de lhe perguntar: conhece alguém que queira prejudicar a sua empresa?" Alejandro pensou imediatamente em Verônica, mas não tinha provas. "Detetive, verifique as apólices de seguro do edifício e quem teve acesso fora do horário normal de trabalho." "Já estamos a tratar disso, Sr. Rivas." "Tenha cuidado. Se alguém está disposto a incendiar um edifício para o prejudicar, pode fazer algo pior." Após a chamada, Alejandro olhou pela janela do hospital. Pela primeira vez em muitos meses, sentia-se verdadeiramente vivo, mas também percebeu que alguém muito perigoso queria destruir tudo o que ele tinha construído. A investigação do detetive Ruiz progrediu rapidamente. As câmaras de segurança de um edifício vizinho gravaram um homem a entrar no edifício da empresa Rivas às 2 da manhã. Mais importante, os registros telefônicos mostraram várias chamadas entre Verônica Sandoval e Raul Mendoza, um homem com antecedentes criminais por fogo posto. "Sr. Rivas, temos provas suficientes para prender a senhora." "Sandoval", informou o detetive por telefone. "Quando?" "Hoje." "Mas preciso da sua declaração oficial." Alejandro estava no ginásio com Marco quando recebeu a chamada. Ele tinha acabado de dar 10 passos consecutivos sem ajuda, o seu melhor resultado desde o acidente. "Marco, preciso de ir à esquadra. O que aconteceu? Vai ser preso?" "A Verônica, por fogo posto na minha empresa." Marco assobiou baixinho. "Tem cuidado, Alejandro. Pessoas desesperadas são capazes de coisas muito perigosas." Na esquadra, Alejandro assinou a declaração enquanto os agentes preparavam o mandado de detenção. O detetive Ruiz mostrou-lhe as provas, chamadas telefônicas, imagens das câmaras de segurança, o testemunho de Raul Mendoza, que confessou em troca de uma redução de pena. Mendoza diz que a senhora Sandoval lhe pagou 50 mil pesos para iniciar o incêndio. Ela queria que parecesse um acidente elétrico,
Mas ele exagerou no acelerador. Ela já está presa. Os agentes estão a dirigir-se ao escritório dela agora. 2 horas depois, as notícias mostraram Verônica Sandoval a ser presa no seu escritório. Ela foi acusada de fogo posto intencional, conspiração, tentativa de homicídio e fraude corporativa. Naquela noite, Alejandro jantou com Emília na penthouse. Ela tinha visto as notícias na escola. Pai, por que é que a senhora? Verônica fez aquilo? Porque às vezes as pessoas fazem coisas muito más quando têm medo de perder o que pensam que é delas. Mas ela não era tua namorada? Alejandro ficou surpreendido com a pergunta direta da sua filha. Sim, durante um tempo, mas eu não a amava de verdade. Eu estava perdido e triste depois do acidente. E ela amava-te? Não sei, minha querida. Acho que ela amava mais o meu dinheiro e a minha empresa. Emília acenou com a cabeça, como se compreendesse perfeitamente. Pai, quando é que a mãe sai do hospital? Em breve. Amanhã teremos os resultados do teste de compatibilidade. Se tudo correr bem, podemos fazer o transplante na próxima semana. Vai doer um pouco, mas vale a pena. No dia seguinte, o Dr. Mendoza deu-lhes a melhor notícia. Alejandro e Isabel eram totalmente compatíveis para o transplante de rim. Ambos estavam em excelentes condições para a operação. Sênior Rivas, a sua condição física melhorou significativamente nas últimas semanas. Senhora Morales, está estável e pronta para o transplante. Quando podemos fazê-lo? Perguntou Alejandro. Na próxima terça-feira, mas primeiro, ambos precisam de assinar todos os consentimentos e compreender os riscos. Naquela noite, Alejandro visitou Isabel no hospital. Ela parecia mais enérgica desde que souberam que o transplante era possível. Alejandro, quero que saibas que não tens de fazer isto. Não o faço por obrigação. Faço-o porque te amo. Isabel olhou-o nos olhos. Ah, sério? Eu nunca deixei de te amar. Apenas me perdi por um tempo. E agora quero casar contigo depois do transplante, quando recuperares. Quero que nos tornemos uma família de verdade. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Isabel. Já contaste a Emília sobre isto? Não queria perguntar-te primeiro. Ela vai ficar muito feliz. No dia da operação, todo o país acompanhou a notícia. Alejandro Rivas, o magnata que perdeu tudo e recuperou, doou um rim para salvar a mãe da sua filha. A operação durou 6 horas. Emília esperou no hospital, na companhia de Marco e Carmen, a funcionária que Alejandro tinha salvado do incêndio. Achas que vai correr tudo bem? Perguntou Carmen a Emília. Sim, o meu pai é muito forte e a mãe também. Quando ao pouco o Dr. Mendoza saiu da sala de operações, tinha um sorriso no rosto. Correu tudo perfeitamente. Ambos estão estáveis e a recuperar. Emília aplaudiu de alegria e abraçou Marco. A minha família está completa agora. Uma semana depois, tanto Alejandro como Isabel estavam em casa a recuperar. A história fez manchetes nacionais. O homem que perdeu a capacidade de andar, mas encontrou amor, fé e esperança. O julgamento de Verônica avançou rapidamente. Com todas as provas, ela foi condenada a 8 anos de prisão por fogo posto intencional e tentativa de homicídio. Justiça, murmurou Alejandro quando ouviu o veredito. Para quem? Perguntou Emília. Para todos, minha querida, para todos. 1 ano depois, Alejandro acordou cedo e caminhou até a janela do seu quarto. Lá fora, os jardins do hotel estavam perfeitamente decorados para a cerimônia. Ele tinha passado meses a preparar este dia e queria que tudo fosse perfeito. Nervoso, perguntou a Marco, que tinha chegado cedo para o ajudar a vestir-se. Estavas nervoso no dia do teu casamento? Estava aterrorizado, riu Marco. Mas olha, já passaram 5 anos e ainda estou felizmente casado. Alejandro vestiu o smoking preto, escolhido especificamente para a ocasião. Ele já não precisava de uma cadeira de rodas, embora ainda usasse bengalas para longas distâncias.
Os médicos chamavam-lhe um milagre médico, mas ele sabia a verdade. O amor era o seu melhor remédio. Sabes do que mais gosto nisto tudo? Disse ele a Marco, a atar a sua gravata. O quê? Que há 2 anos eu pensava que a minha vida tinha acabado, e hoje estou a casar com a mulher que amo, e tenho uma filha que me devolveu a esperança. Bateram à porta. Era Emília, com um lindo vestido rosa e uma coroa de flores no cabelo. Pai, estás pronto? A mãe já está nervosa. Como está ela? Mais bonita do que nunca. Isabel tinha recuperado totalmente do transplante e agora trabalhava a tempo parcial como consultora para famílias em crise no hospital. Ela tinha encontrado a sua vocação, ajudar outros a passar por dificuldades. Emília, posso perguntar-te uma coisa? Claro, pai. Estás feliz por eu e a mãe nos casarmos? Pai, eu espero por este dia desde que te conheci. Claro que estou feliz. A cerimônia teve lugar no jardim do hotel com vista para o mar. Alejandro convidou apenas os mais próximos, Marco e a sua família, Carmen e alguns funcionários da empresa, o doutor, Mendoza e, claro, Isabel e Emília. Quando a música começou, Alejandro pegou nas suas bengalas e caminhou lentamente até ao altar. Cada passo lembrava-o da sua jornada do desespero à esperança, da solidão ao amor, da derrota à luta. Isabel apareceu no final do corredor, radiante num vestido branco simples, mas elegante. Emília, que era a sua dama de honor, caminhava ao seu lado. Ao chegar ao altar, Emília pegou nas mãos do seu pai e da sua mãe e juntou-as. Agora somos uma família de verdade, sussurrou o padre Gonzales, que tinha conhecido a família durante a recuperação de Isabel e oficializou a cerimônia. Alejandro, Isabel, vocês enfrentaram muitos desafios para estar aqui. Enfrentaram a doença, a separação, o desespero, mas o amor manteve-vos unidos. Quando chegou a hora dos votos, Alejandro dirigiu-se emocionalmente a Isabel. Isabel, há 2 anos eu pensava que tinha perdido tudo o que me era querido, mas tu e a Emília ensinaram-me que as coisas mais preciosas não se podem perder enquanto tivermos fé. Prometo amar-te, cuidar de ti e ser o marido e o pai que vocês merecem. Prometo acordar todos os dias grato pela segunda oportunidade que me deste. Isabel enxugou uma lágrima e respondeu: Alejandro, eu nunca deixei de acreditar em ti, mesmo quando tu deixaste de acreditar em ti mesmo. Prometo amar-te nos bons e nos maus momentos, ser a tua companheira em tudo o que nos espera. E prometo que a nossa família será sempre unida pelo amor. Quando se beijaram, Emília gritou: Viva! A mãe e o pai casaram-se. Todos os convidados riram e aplaudiram. Alejandro pegou em Emília e beijou-a na testa. Sabes, princesa, que foste tu que tornaste tudo isto possível? Durante a recepção, o repórter que tinha acompanhado a história desde o início aproximou-se de Emília. Emília, como te sentes agora que a tua família está completa? Muito feliz, mas a minha família sempre esteve completa. Só estava um pouco partida antes. Ainda acreditas em milagres? Emília olhou para o seu pai, que dançava lentamente com Isabel, mal se apoiando na sua bengala. Eu não fiz um milagre, apenas lembrei ao pai que o amor pode tudo. Quais são os vossos planos agora? Vamos viver juntos numa casa nova, e o pai vai continuar a ajudar outros a o andar novamente. Naquela noite, depois de todos os convidados terem partido, Alejandro, Isabel e Emília sentaram-se no terraço da sua suíte a olhar para as estrelas. Sabem uma coisa? Disse Alejandro. Acho que pela primeira vez na minha vida estou verdadeiramente feliz. Por que pela primeira vez? Perguntou Isabel. Porque antes eu tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas não tinha amor verdadeiro, não tinha uma família, não tinha um propósito real. E agora tenho tudo o que realmente importa. Emília aninhou-se nos seus pais. Pai, amanhã começamos a construir a fundação? Sim, minha querida. Amanhã começamos a ajudar
outras crianças que precisam de encontrar as suas famílias. Como se vai chamar? Perguntou Emília. Alejandro olhou para Isabel, que sorriu e acenou com a cabeça. A Fundação Emília, para nos lembrarmos sempre que os milagres existem quando temos fé. 5 anos depois, Alejandro caminhou de forma independente até ao pódio no salão principal do Centro de Reabilitação Integral da Fundação Emília. Diante dele estavam mais de 200 famílias que tinham recebido ajuda do programa. Bom dia a todos! O meu nome é Alejandro Rivas e há 7 anos eu estava numa cadeira de rodas, convencido de que a minha vida tinha acabado. Aplausos calorosos encheram o salão. Na primeira fila, Isabel sorria orgulhosamente, de mãos dadas com Emília, que tinha agora 12 anos. Ela tinha crescido e tornado-se uma menina confiante e brilhante. Hoje, estamos aqui para celebrar que a Fundação Emília ajudou mais de 500 famílias a reunirem-se e forneceu tratamento e reabilitação gratuitos a mais de 1.000 pessoas. Mais aplausos. Alejandro olhou para o palco, onde Marco supervisionava um grupo de fisioterapeutas a trabalhar com crianças em cadeiras de rodas. Mas quero contar-vos como tudo começou com uma menina de 7 anos que entrou no meu escritório e disse algo que mudou a minha vida para sempre. Podes voltar a andar. Emília corou quando todos os olhos se viraram para ela. Naquele momento, pensei que ela estava louca. Os médicos disseram que eu nunca mais voltaria a andar. Mas ela não estava a falar apenas das minhas pernas. Estava aqui a falar do meu coração, da minha alma, da minha capacidade de amar. Alejandro fez uma pausa e bebeu um pouco de água. Ao longo destes 5 anos, a Fundação Emília cresceu para 3 centros de reabilitação, um programa de reunificação familiar e uma clínica de doação de órgãos. Mas o mais importante, aprendemos. Os milagres vêm do céu com amor. Na plateia estava Carmen Vasques, agora diretora administrativa da Fundação, juntamente com várias famílias que tinham passado por desafios semelhantes. Permitam-me apresentar algumas das famílias que se tornaram parte do nosso programa. A primeira a subir ao palco foi Maria Gonzalez, uma mulher de 40 anos que andava com canadianas. Há 3 anos tive um acidente de carro e os médicos disseram que eu nunca mais voltaria a andar. O meu filho de 8 anos não conseguia entender porque a sua mãe já não podia brincar com ele. Quando chegamos à Fundação Emília, recebi fisioterapia gratuita. O meu filho recebeu apoio psicológico e percebi que ser uma boa mãe não depende de se consegue escorrer. Hoje consigo andar, trabalho como consultora para outras mães e o meu filho diz que sou a sua heroína. Maria olhou para o seu filho, que aplaudia entusiasticamente. A seguir, falou Roberto Martinez, um jovem que tinha perdido os pais num acidente. Tenho 25 anos e fiquei sozinho, a cuidar dos meus 3 irmãos mais novos. Não sabia como manter a família unida. A Fundação Emília ajudou-me a encontrar um emprego, forneceu bolsas de estudo para os meus irmãos e apoio legal para que eu pudesse tornar-me o seu tutor oficial. Após várias histórias semelhantes, Alejandro voltou ao pódio. Cada uma destas histórias lembra-me por que fazemos este trabalho. Porque acreditamos que cada família merece uma segunda oportunidade, que cada pessoa merece acreditar na possibilidade de uma vida melhor. Isabel levantou-se e subiu ao palco. Ela tinha agora uma licenciatura em serviço social e liderava o programa de reunificação familiar. Quando minha filha disse que tinha encontrado o seu pai, pensei que ela estava a fantasiar. O Alejandro e eu tínhamos terminado mal, e ele tinha uma nova vida. Mas a Emília viu o que nós não conseguíamos ver, o amor que ainda existia entre nós. Hoje, 5 anos após a nossa reunião, não somos apenas uma família feliz, mas também ajudamos centenas de outras famílias a encontrar o seu caminho para a cura. Finalmente,
Emília subiu ao palco. Ela já não era a menina pequena e frágil que tinha aparecido no escritório de Alejandro. Era uma adolescente confiante, com planos de estudar medicina para continuar a ajudar os outros. Quando eu era pequena, pensava que os milagres eram algo dos filmes, coisas mágicas que aconteciam de repente. Mas agora, sei que os milagres são o resultado de trabalho árduo, amor e nunca desistir. Ela olhou orgulhosamente para o seu pai. O meu pai não começou a andar por magia. Ele trabalhou todos os dias durante meses. A minha mãe não melhorou sozinha. Ela fez uma cirurgia e um longo tratamento. A nossa família não se tornou feliz por si só. Tivemos de aprender a paciência, o perdão e o amor incondicional. Mas a coisa mais importante que aprendi é: quando ajudas os outros, a tua própria vida torna-se maior. É por isso que a Fundação Emília vai crescer para que mais famílias possam encontrar o seu milagre. O evento terminou com todas as famílias a cantar juntas e Alejandro a abraçar Isabel e Emília, pensando no quão longe tinham chegado. "Sabes o que a Emília disse?" perguntou ele. "Pai, tinhas razão desde o início. Às vezes, os milagres não vêm do céu, mas do coração." Emília sorriu e abraçou os seus pais. E o mais importante, os milagres nunca acabam. Há sempre mais e estão à espera que alguém acredite neles. Ficou comovido com a história de Alejandro, Isabel e Emília? Esta é uma bela história de amor, superação e segundas oportunidades, que mostra que os maiores milagres nascem no coração e nunca é tarde para mudar a sua vida. Se esta história tocou a sua alma tanto quanto tocou a nossa, não se esqueça de dar um like neste vídeo e partilhá-lo com alguém que precise de ouvir que tudo é possível quando há amor e determinação. O seu apoio significa muito para nós. Se quiser continuar a ver histórias inspiradoras, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma nova história que possa mudar o seu dia. Queremos conhecê-lo melhor. Diga-nos nos comentários de que país nos está a ver. Ficamos felizes por saber que as nossas histórias chegam a corações de todo o mundo. E acredita que o amor pode realmente mover montanhas, como na história desta família?